de Êxodo, no capítulo 23 e no versículo 20. Às vezes a gente fala assim, por que o homem se sente só? E às vezes anda sozinho, né? Diz assim: eis que eu envio o anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado para ir. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. E não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvir a sua voz e fizer tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos fariseus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e eu o destruirei. Não inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirá, nem fará conforme as suas obras. Antes se destruirá e quebrará de todos os seus estados. E servirás ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá alguma que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Deus, abençoa a tua palavra e manifesta o seu poder. Fala conosco e nos ensina, Senhor, segundo a tua vontade. Amém? Podeis tomar seus assentos. Olha, irmão, às vezes o homem anda só. Quando o homem anda só? Quando ele não ouve a voz do Senhor. Aqui, Deus chamou Moisés e disse para Moisés, né? Olha, eis que eu enviarei o anjo. Irmão, eu quero dizer para você que os anjos de Deus, eles estão a serviço para nós. Amém? Deus envia os seus anjos para nos ajudar, nos servir, nos abençoar. Quando nós entramos na bênção, na promessa da palavra, Deus responde segundo aquilo que nós buscamos. Hoje, infelizmente, o povo de Deus ora muito pouco. Quer muito, mas não ora muito, né? Então, o que ele disse aqui? Eis que eu enviarei o meu anjo diante de ti. Por que Deus falou isso? Porque ele sabia que os filhos de Israel eram rebeldes. E se chegasse no deserto, eles iam provocar a ira do Senhor. E o Senhor ia acabar com tudo. Então, para que isso não acontecesse, Deus disse: eu envio o meu anjo diante de vós, para que conduz vocês à terra que eu tenho preparado. Quando Jesus subiu, irmão, ele diz: eis que vou preparar lugar para nós, porque aonde eu estiver, estarás vós também. Então nós temos uma promessa de um novo céu e uma nova terra. Às vezes as pessoas não entendem muito bem o que significa isso, né? Mas a Bíblia diz que Deus descerá do céu a nova Jerusalém e habitará na terra, e Deus conosco. Você já imaginou isso aí? Só que essa terra precisa ser queimada, precisa ser purificada, precisa ser preparada para a vinda de Jesus nela. Amém? Então, eu envio o meu anjo. Quando Deus falou aquilo, Deus estava falando da terra de Canaã.
uma bênção de prosperidade que Deus tinha prometido aos filhos de Israel quando estava no Egito, né? Lá no Egito Deus prometeu, e Deus levou o povo. Durante 40 anos Deus conduziu aquele povo através dos anjos, irmão. Tem uma parte na Bíblia que diz que Deus disse a Moisés: olha, eu enviarei o anjo e eu não irei diante do meu povo, para que eu não consuma eles no meio do deserto. Porque Deus sabia que aquele povo ia se rebelar, ia se contrariar o propósito de Deus. Então Deus mandou os anjos, que os anjos iam conduzindo aquele povo. Amém? É claro que no poder e na autoridade do nosso Deus, né? E eles foram. E ele deu um recado muito claro aqui, ó. Guarda-te diante deles e ouve a sua voz, e não provoqueis a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. A Bíblia diz que a rebelião não é como um pecado de feitiçaria, imperdoável, né? Então Deus não perdoaria. Então por isso que Deus mandou um anjo na frente para... Mas ele diz no versículo 12: mas se diligentemente ouvir a sua voz e fizer tudo o que eu disser, então serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Entendeu? Quando você entra na presença de Deus e vive para Deus, e ouve a palavra de Deus, e ora e busca Deus, então ele entra na tua causa. Não importa qual seja ela, Deus vai entrar e vai trazer uma solução. Às vezes não é no momento que nós queremos, mas é no tempo de Deus. Às vezes você coloca hoje uma causa na justiça, né? E o juiz enfia na gaveta lá e acaba, demora anos e anos e anos para você ter uma resposta, não é? O tempo de Deus é diferente. O tempo de Deus é no momento certo, na hora certa que Ele preparou para você. Então Ele não deixa você se desesperar, mas Ele deixa você confiante se você estiver permanentemente orando e buscando a Deus nesse sentido. Aí Ele é o quê? Inimigo dos teus inimigos, adversário dos seus adversários. Deus entra na tua causa e toma a frente. Aí o negócio não é com você e o seu adversário, é com ele e Deus. Você está entendendo? Ele vai ter que se resolver com Deus. Aí eu te pergunto: Deus perde batalha? Eu que não sou Deus, que não sou nada, sou um verme na face da terra, menina, eu nunca perdi uma batalha. Desde 1987 que eu me desci as águas até hoje, eu nunca perdi uma batalha. Por quê? Porque não é eu, é Jesus que luta por mim. Quando a Síria se levantou contra os filhos de Israel, Josafá estava numa situação difícil que ele não tinha como resolver. Está lá em 2 Crônica 20:20. Ele disse assim: ouve-me, Israel, e vós, moradores de Jerusalém, crede nos seus profetas, estarás seguro. Entendeu? Crede nos seus filhos, estarás seguro, porque nos seus profetas serei prosperado. Então, quando nós acreditamos no poder de Deus, Ele entra na nossa vida. Ele chegou a dizer para Josafá: não tema, não se assuste, porque essa peleja não é sua, mas é minha. Amém? Quando você se coloca diante de Deus com todo o seu coração, a sua luta não é sua, é de Deus, irmão. É Deus que vai batalhar por você. É o Senhor que vai trazer a vitória. E tenha certeza de uma coisa: ela pode às vezes tardar na nossa maneira, mas no propósito de Deus não. Porque Deus faz na hora certa e no tempo certo.
Não adianta, às vezes, muitas pessoas às vezes recebem a pessoa rapidinho assim, aí para vítima, aí esquece de Deus. Né? Então Deus não quer que você esqueça. Deus quer que você glorifique. Muitas pessoas chegam a dizer, ah Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... Pede um monte de coisa. Mas não fala antes, Senhor, bem-aventurado seja o seu nome na minha vida. Glorificado seja o seu nome em todas as nações. Bendito é tu, Senhor, entre todas as nações da terra. Maravilhoso és tu, Senhor, glorioso de todas as formas. Às vezes a pessoa não fala isso, né? Mas já quer que Deus entrega, derrama para ele já na hora. Não, não é assim, não. Primeiro, eu tenho que adorar o meu Deus. Eu tenho que glorificar o meu Deus. Eu tenho que exaltar o nome dele. Porque ele merece, ele é poderoso, irmão. Ele é a força da nossa existência. Aleluia. Deus cuida do ímpio e do justo da mesma forma. Entendeu? Se Deus não cuidasse do ímpio, já estava todo mundo morto. Mas não, Deus ainda guarda aqueles que não chegaram a Ele a chegar. É por isso que Ele disse, eu envio o meu anjo diante do meu povo. E eu serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Diga comigo assim, eu não tenho adversário. O meu adversário vai prestar conta com Jesus. É só isso. Entendeu? Deus abre porta onde não existe. Deus fecha as portas dos inimigos contra você. Deus cuida de você de uma forma especial. Então vamos buscar a Deus. Lá no livro de Isaías diz, buscai ao Senhor enquanto Ele está perto. Buscar a Deus enquanto se pode achar. Hoje nós temos a oportunidade de buscar a Deus. Mas vai chegar um momento, irmão, que o Espírito Santo vai ser retirado da face da terra. O Consolador que Jesus deixou para nós, ele vai subir junto com Jesus. E o homem vai ficar só. Mas se você estiver na presença do Senhor Jesus, Ele está contigo, porque Ele leva você no arrebatamento. Glória a Deus. Entendeu? Você não vai sofrer as consequências malignas da tribulação. Mas, se não ouvir a voz do Senhor teu Deus, e Jesus levar a sua igreja, o homem fica só. O que ele tem de esperança, irmão? O que ele tem para poder sobreviver? Atormentado o tempo todo, o inimigo provocando toda força maligna sobre ele, aniquilando a cada dia, a cada instante, minando as forças e a saúde e tudo mais. Então nós temos que observar essas coisas, porque Deus é fiel. Quando Ele diz uma palavra, Ele não volta atrás, se não for necessário. Se for necessário, Ele volta sim. Amém? Ah, missionário, volta sim. Um dia Deus disse assim para Isaías, vai e diz a Ezequias, coloque a tua casa em ordem, pois morrerá e não viverá mais. Era uma palavra de Deus, não era? Aí ele foi, Isaías chegou e falou assim, diz o Senhor, o Deus de Israel, coloca a tua casa em ordem, pois morrerá e não viverá mais. Ezequias podia dizer, mas poxa vida, eu já fiz tanto, né? Não, mas ele não fez nada. Ele virou o rosto para a parede, orou ao Senhor e disse, Senhor, eu tenho andado nos teus caminhos, eu tenho feito a tua vontade, mas seja feita a sua vontade, Senhor. Ele orou daquela forma e chorou,
Antes que Isaías saísse do pátio do rei, Deus voltou a palavra atrás e disse: volta, Isaías, e diz a Ezequias que ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, e a seus anos acrescentarei 15 anos. Aleluia, Jesus. Então, Deus voltou por quê? Por que Deus fez isso? Se ele já tinha dado uma ordem, não tinha? O profeta cumpriu. Só que antes do profeta sair do pátio, Deus mandou ele voltar. Porque a oração moveu o coração de Deus. As lágrimas de Ezequias moveu o coração de Deus. E Deus, a grande misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. E é por isso que Deus disse: volta lá. Eu vou revogar essa palavra por mais uns tempos. Só que não deixou de cumprir mais para frente. Amém? Então, Deus voltou aquela palavra porque era necessário. Às vezes, irmão, nós fazemos coisas que não agradam a Deus. Mas nem por isso Deus tem nos condenado, tem? Não. Porque se você lembrar daquilo que não agrada a Deus e disser: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sei que falhei, eu sei que errei, eu sei que não estou certo. Faça alguma coisa por mim, Senhor. Você acha que Deus vai ficar assim? Não, Deus vai estender a mão e te abençoar. Amém? Sabe por quê? Deus não quer nos condenar, irmão. Deus quer que nós sejamos salvos e livres. A liberdade de Deus depende muito na nossa vida da nossa oração, da nossa forma de como colocarmos diante de Deus. Eu preguei uma mensagem quarta-feira aqui na live, que eu pensei que não tinha nem muito assim, né? Para mim, depois eu fui ouvir e eu chorei enquanto eu ouvi a minha própria pregação. Sabe por quê? Porque Deus está nela. Aleluia, Jesus. Quando você abre a sua boca, você serve ao Senhor, não é porque você é importante, não. Deixa Deus te usar. Deixa Deus fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Porque o Senhor é grande. E nós somos pequenos demais. Entendeu? Só que tem uma coisa: nós somos uma formiguinha, né? Perto da grandeza de Deus. Mas Deus nos cuida da forma que Ele acha que deve ser cuidado. Deus não despreza ninguém, irmão. Às vezes, mesmo com as nossas falhas, nossos erros, né? Nossas fraquezas, o Senhor é poderoso e justo para nos abençoar. Só que não podemos esquecer que no final de tudo, Pai, na vida do Senhor Jesus, no dia do julgamento, esse Jesus que nos defende hoje perdoa nossas causas, Ele vai ser o juiz. Amém? E Ele vai julgar retamente. Se eu merecer a salvação, eu vou. Se eu não merecer, eu fico. Por quê? Ele lutou para mim por minha vida inteira. Se eu não me controlei diante do Senhor durante toda a minha vida, por que Ele tem que me apoiar? Deus não é político. Deus é real. Deus não mente. E Deus não falha. Amém? O nosso julgamento vai ser no último dia. Quando Jesus arrebatar a igreja dele, Ele vai aparecer. Não vai. Se você for arrebatado junto com Ele, você vai estar junto com Jesus no julgamento dos outros que ficarem. Sabe por quê? Porque Ele diz assim: vós sois minhas testemunhas.
Amém? Então, se nós servimos a Deus, andamos na presença, subimos com Deus no arrebatamento, nós somos testemunha de Jesus, que Ele é fiel e verdadeiro. Aleluia, Para julgar todas as nações. Amém? Você pode estar junto com Jesus no julgamento final. Então é importante a gente buscar a Deus. Mas você pode dizer, eu sei que todo mundo falha, todo mundo erra, todo mundo tem seus para cima e para baixo, mas nós temos um Deus ainda que nos abençoa. Quando Jesus estava escrevendo na areia, trouxeram Maria Madalena amarrada, presa, empurrada, jogada, massacrada. E chegou, jogaram diante de Jesus e disse, essa mulher foi pega no ato de adultério. Segundo a lei de Moisés, quem tem apedrejado até a morte. E tu que diz? Jesus não veio mudar a lei, mas sim para cumprir. Jesus não mudou a lei. Então Jesus disse, examinai vós a si mesmo. Aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Ele não impediu de apedrejar ela, mas ele colocou a consciência na mente de cada um que estava ali. Aí foram jogando as pedras fora, do maior até o menor. E Jesus continuou escrevendo sobre a areia. Quando Jesus levantou a cabeça, não tinha ninguém, só estava um monte de pedra lá. E Jesus disse, mulher, onde estão os teus acusadores? Não te condenaram? Ela disse, não, Senhor, nem eu te condeno. Porém, vai e não peques mais. Amém? Ele não mudou a lei, ele cumpriu. Se algum daqueles ali fosse livre realmente, tinha jogado a pedra nela, não tinha? Mas ele falou, examine vós a si mesmo, e aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Se um jogasse, os outros tudo ia jogar. Mas Jesus sabia que nenhum daqueles ali era suficiente para poder fazer alguma coisa dessa. Então Jesus provou a lei, cumpriu a lei e disse, vai e não peques mais. Aquela mulher foi uma das mulheres que mais ajudou Jesus na caminhada, sabia? Depois daquilo ali. Ali Jesus expulsou 7 demônios malignos na vida de Maria Madalena. E Deus abençoou ela e ela tornou-se uma pessoa especial para Jesus e para a obra do Senhor. Então, irmão, nós nunca podemos julgar a pessoa pela aparência. Hoje, infelizmente, muitos crentes acham que ele é santo. Não existe santo. Lá no livro de João, capítulo 3, verso 3, diz assim, não há santo no céu, a não ser aquele que do céu desceu e para o céu tornou subir, o Filho do Homem. Só Jesus é santo. Amém? O povo que serve a Deus, que anda na presença, que tem o direito da salvação, ele não vai para o céu não. Ele vai para o paraíso. E onde é o paraíso, missão? É o ser de Abraão. Entendeu? Quando Jesus estava na cruz do Calvário, ele estava no meio de 2 ladrões. E eu disse, tu não és o Filho de Deus? Salva a ti mesmo e a nós. Desce essa cruz e tira a nós. O outro do outro lado disse, nós merecemos estar aqui. Ele não. Ele não cometeu nenhum erro. Ele não roubou, não fez nada. Ele simplesmente amou. Aí disse, olhou para Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrar na tua glória. Ele não pediu na hora ali não. Ele pediu para Deus lembrar dele depois.
Mas Jesus olhou para ele e disse: ainda hoje estará comigo no paraíso. Não falou que estava no céu, não. Amém? No paraíso. Jesus deixou ele no seio de Abraão e subiu para a glória do Senhor ao lado do Pai. Isso é o que acontece com nós hoje. Nós não vamos, mas foi para o céu. Não foi, não. Não tem ninguém no céu ainda. Entendeu? Agora, a gente precisa entender que Deus nos levará para a glória dele, para o céu. Porque a Bíblia é muito clara: descerá do céu a nova Jerusalém, habitará na terra, e Deus conosco. Deus vai vir com nós. Nós não precisamos mais dessa luz, não. Nós não precisamos de nada. Ninguém vai chorar, ninguém vai entristecer, ninguém vai fazer nada. Né? Por quê? Porque Deus é o nosso conforto o tempo todo, a eternidade inteira. Amém? E essa nova morada que a gente parte é eterna. O que é eternidade? O que é eternidade? É algo que nunca vai acabar. Como Deus é. Deus é eterno. Deus é poderoso. Né? Olha, do tempo que Deus criou o mundo, Ele é o mesmo Deus, o mesmo Senhor, a mesma coisa. E a cada dia a população cresce, a responsabilidade de Deus é maior ainda. Então vamos olhar para Deus e vamos cumprir também com a nossa responsabilidade diante de Deus. Bem? Missionário, bispo, mas qual que é a minha responsabilidade, bispo, diante de Deus? A minha responsabilidade é cuidar daqueles que Jesus trouxe até aqui. Amém? Orar e amar as pessoas conforme elas devem ser. Cuidar das almas conforme Jesus cuida. Isso eu tenho feito aqui. Amém? Por quê? Porque eu não faço para mim. Eu faço para Deus, para que eu tenha a minha parte de bênção diante do Senhor. Amém? Às vezes a pessoa fala assim: mas eu viajo, eu faço, que nem fui para o Rio Grande do Sul, visitei 14 igrejas nossas lá, desde 4 dias, 3 dias. Ficou mais umas para a gente ver, mas eu vou voltar lá para fazer o resto. Porque se eu não for, ele vai dizer: o bispo fez uma parte, mas não fez a outra. Né? Então tem que completar tudo. Né? Agora em março eu vou para o Rio de Janeiro para visitar a nossa igreja lá no Rio de Janeiro. Mas por quê? Porque Deus tem um compromisso colocado nas minhas mãos. E esse compromisso eu não posso fugir dele, irmão. Mesmo que custe às vezes o que custar. Mas eu tenho que cumprir aquilo que Deus determina na minha vida. Às vezes vocês me veem assim e falam: o bispo é... Não, eu sou simples como qualquer um. Eu não sou melhor do que a menor pessoa da igreja. Entendeu? Eu sou melhor do que ninguém. Eu sou igual a todos vocês. Né? Mas só que tem um detalhe: eu tenho uma responsabilidade maior na área espiritual para cuidar do povo do Senhor. Amém? Digam graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Ficamos em pé. Não, Aparecido, vem aqui. Você não pode sair daqui, não, rapaz. Você fica aqui. Pastor, ora aqui. Ora aqui. Ora aqui. Eu vou orar para o pessoal que está nos visitando fora. Glorioso Deus e eterno Pai. Senhor, Criador dos céus e da terra. Deus do universo, Pai. Eu venho agora, Senhor, colocar todas essas vidas na palma das tuas mãos. Olha, Senhor, por esse universo inteiro, Deus. Aonde existir uma pessoa enferma, doente, perturbada,
com problemas, Pai. Entra com as tuas providências, liberta, cura, traz a paz no lar, na família. A cada lar, meu Deus, aonde estiver algum problema, o Senhor entra com a resposta, porque Tu és grande, forte, poderoso, e eu creio, Senhor, na Tua providência. Eu sei, meu Deus, que os Seus anjos nessa hora estão visitando todo o universo da face da terra e abençoando as pessoas que creem em Ti ou que precisam de Ti, Senhor. Opera Tuas maravilhas pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né?